Continuando, gente, do que nós falamos da aula passada, nós vamos fazer aqui um geralzão. Nós só começamos a falar sobre o georreferenciamento de imóveis rurais na última aula, porém, em cima desse geral que nós estávamos falando, nós comentamos um ponto que é importantíssimo. O georreferenciamento de imóveis rurais, ele visa a regularização fundiária das propriedades. É a partir do georreferenciamento que se obtém, por exemplo, o registro de um imóvel junto lá no cartório. É a partir do georreferenciamento, por exemplo, que evita-se a sobreposição dos imóveis rurais e é onde você tem maior controle de área e, de certa forma, querendo ou não, diminui aí as grilagens de terra porque você consegue comprovar com exatidão o tamanho exato de uma propriedade. Só que diferente do que nós estudamos até aqui, em que eram todas informações declaratórias, seja lá no CCIR, seja lá no ITR, seja lá no Cadastro Ambiental Rural, ou outros cadastros que a gente comentou, o Ato Declaratório Ambiental, você podia declarar o que você quisesse sobre a propriedade que o sistema, em tese, aceita. No georreferenciamento não é bem assim que funciona. Você até insere informações, declara algumas informações ali no meio do processo. Entretanto, tudo ali do georreferenciamento precisa ser comprovado. E aí, por precisar ser comprovado, ele é um processo bem mais complexo, é um processo que envolve uma série de etapas e ele é bem mais restrito. Não é qualquer pessoa que pode fazer o georreferenciamento, não é em qualquer momento que se faz o georreferenciamento. Em termos financeiros aí, é um processo bem mais caro, porque ele é bem mais complexo e tem que atender uma série de exigências do INCRA, porque está associado esse processo de georreferenciamento de imóveis rurais ao INCRA. E aí nós vamos começar a ver aqui hoje, se não der tempo de terminar, pelo menos começar, um pouco sobre o georreferenciamento de imóveis rurais num contexto como um todo. É errado a gente pensar que georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, é apenas fazer o levantamento topográfico da área. Na verdade, não é. Tem todas aquelas etapas que você tem que fazer o levantamento. Você tem uma parte chamada de certificação, que vocês vão ver na hora que vocês lerem lá a parte pré-aula. Hoje aqui também a gente vai falar um pouquinho da certificação. E finalmente você vai fazer o registro ou alteração de registro do imóvel junto ao cartório. É mais burocrático, é mais restrito, entretanto é mais exato, né? Porque nós temos que fazer de acordo com normas, leis, como tudo que a gente falou até aqui, e precisões pré-estabelecidas, né, pelo INCRA. Nós paramos na aula passada falando justamente sobre as leis. Eu até comentei com vocês que nós não vamos trabalhar aqui decorando lei. Inclusive, eu não pergunto para vocês nem em prova, nem em trabalhos, nem em momento algum, o que está escrito lá na Lei 10.267 ou na Lei 6.015. Entretanto, para título de conhecimento, essas duas leis são, embora tenha aí um monte de normas e outras leis, elas são a base do georreferenciamento. A lei de 2001 aqui, ela intitula o georreferenciamento, e a lei de 6.015 estabelece ali a obrigatoriedade de fazer o registro do imóvel junto ao cartório, né? Assim como uma casa você precisa registrar e ter a escritura, o imóvel rural também passa pelo mesmo processo. Nós ficamos a aula passada um tempão em cima da lei, né? Embora eu trouxe o que está escrito na lei, nós praticamente destrinchamos o que está falando aqui. Sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, nós temos o artigo 176 e o artigo 225, e para a gente não ficar preso a isso aqui, vamos recordar aqui de uma forma diferente o que nós estávamos falando. Então, um rápido resumo, quando nós falamos do georreferenciamento de imóveis rurais em termos de lei, a primeira coisa que nós falamos do que está falando lá é o seguinte, né? Em quais situações
deve-se realizar vou abreviar aqui pelo nosso tamanho, espaço aqui, o GEL. Basicamente, nós temos a obrigatoriedade de fazer o georreferenciamento toda vez que for fazer o desmembramento de terra, toda vez que nós formos fazer o remembramento, toda vez que nós formos fazer o parcelamento, toda vez que formos fazer transferências, e nas ações judiciais, os autos judiciais, né? Vamos pôr aqui ações judiciais. Essas situações, a depender do tamanho do imóvel, é obrigatório o georreferenciamento. Se você não fizer, não quer dizer que você tem que pagar uma multa, igual acontece com o CAR, quando acontece com o ITR. Embora seja obrigatório o georreferenciamento, o impedimento legal que tem quando você não faz é você ficar impossibilitado de fazer qualquer transação, qualquer movimentação com a terra. Então você não pode vender uma parte da terra, você não pode comprar outra parte de terra e remembrar, você não pode hipotecar a terra porque exige o georreferenciamento, você não pode requerer crédito porque exige o georreferenciamento. Ou seja, você fica restrito no que diz respeito ao que você precisa fazer com a propriedade em si. Entretanto, a gente tem desmembramento, que é a situação em que o imóvel rural ele é separado em duas ou mais matrículas, você vai desmembrar, ou seja, retirar um pedaço ali da terra e vai gerar matrículas novas. O remembramento já é diferente, que é quando você vai unificar duas ou mais matrículas em um só. O parcelamento está travando bastante, mas eu vou tirar aqui da mão para não ficar o delay para vocês. Parcelamento é você dividir em literalmente parcelas o imóvel, entretanto você não gera novas matrículas, você vai apenas gerar uma parcela para que a pessoa tenha o direito de uso, por exemplo, muito comum em contratos de arrendamento. Transferências, esse termo transferência não está escrito lá na lei, mas a transferência, toda vez que você vai comprar ou vender um imóvel rural, dependendo do tamanho do imóvel em hectares, o cartório vai exigir a certificação e o georreferenciamento. Então, toda vez que você for fazer transferência ou qualquer movimentação com a terra, é obrigatório o georreferenciamento. E em ações judiciais, como inventários, como processos de uso campeão, se for exigido pelo juiz, independente do tamanho da área, independente da finalidade, deve ser feito o georreferenciamento imediatamente, né? Lembrando que quando nós falamos aqui de georreferenciamento, a gente tem que lembrar que não é qualquer pessoa que pode sair fazendo georreferenciamento, né? E aí, em cima desse ponto, é outra coisa que nós falamos aí na aula passada. Quem pode fazer o georreferenciamento? Então eu tenho aqui, ó. Quem pode realizar ou executar, né, o GEL. Diferente, por exemplo, do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que nós estudamos aqui, em que ele é declaratório, qualquer pessoa poderia declarar o CAR, para fazer o georreferenciamento, só pode ser feito por profissional habilitado. E o que é um profissional habilitado? Vocês estão aí terminando 10º período,
vão colar grau daqui a uns dias. Vocês já estão habilitados para fazer georreferenciamento? Não, porque vocês precisam, antes de qualquer coisa, por exemplo, não simplesmente colar grau. Para estar habilitado, você precisa do CREA, ou seja, você precisa do seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Então, para estar habilitado, você precisa estar regularizado junto ao seu conselho profissional. Por isso que eu disse que o georreferenciamento não é qualquer pessoa que pode fazer. Mas não basta apenas estar regularizado junto ao CREA. Para ser habilitado, você precisa ter atribuição. E essa atribuição, vocês como engenheiros agrônomos, por exemplo, vocês só conseguem essa atribuição mediante a uma pós-graduação. Um pouquinho menorzinho. Atribuição. Embora vocês cursem aí parte do conteúdo da georreferenciamento durante a graduação, como por exemplo a topografia faz parte, o geoprocessamento tem disciplinas, conteúdos que fazem parte, até a disciplina aqui de avaliações e perícias a gente aborda conteúdos que dão atribuição do georreferenciamento. Porém, por lei, vocês precisam a carga horária mínima que fala só de georreferenciamento. E o único profissional, o único engenheiro que tem essa carga horária é o engenheiro cartógrafo. Então, qualquer outro engenheiro, se quiser trabalhar com georreferenciamento de imóveis rurais, ele precisa conseguir a atribuição, que é mediante uma pós-graduação bem rápida, 3 meses em média, no máximo 4 meses, você consegue essa pós-graduação e aí você tem a atribuição junto ao CREA. Fez a pós, faz o requerimento junto ao CREA, você está habilitado para fazer georreferenciamento. Porém, não basta só isso. Você está habilitado junto ao CREA. Você também precisa de estar cadastrado junto à base profissional do INCRA. Porque depois que você tem atribuição, você pode solicitar junto ao INCRA a inclusão do seu nome, do seu registro profissional, lá na base de dados dele, porque você passa a ter constar, né, como um profissional habilitado que pode fazer georreferenciamento, inclusive que vai receber um acesso a uma área restrita do sistema do INCRA para profissionais habilitados. Com esse acesso, que é basicamente como por um token, uma espécie de um pendrive, você consegue inserir todas as informações dos serviços de georreferenciamento que você vai executar. Então é bem complexo, né, para fazer isso. E além de tudo isso, obrigatoriamente você precisa, durante o processo do georreferenciamento também, tirar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica junto ao seu conselho, no nosso é o CREA, para que você possa executar qualquer trabalho de georreferenciamento. Bem complexo, né? E tudo isso tá falando lá naquela lei que eu tinha mostrado para vocês na aula passada e que mostrei rapidinho para vocês hoje de novo. Outro ponto que nós falamos na aula passada, e aí um ponto bastante importante também, como o gel deve ser realizado. Vamos ver se eu consigo colocar aqui pelo menos alguns dos principais pontos. Então, como que o gel ele deve ser realizado aí, pessoal? Ele deve ser realizado, primeiro, antes de qualquer coisa, a partir de um levantamento topográfico para determinar as
coordenadas dos vértices. Que isso, professor? Basicamente, você tem que ir lá para o campo, se você for o profissional que vai executar o georreferenciamento, e determinar as coordenadas geográficas, longitude, latitude e altitude, de todos os pontos que vão delimitar a propriedade rural que você está fazendo o georreferenciamento. Só que não é simplesmente ir lá e levantar as coordenadas, porque esse levantamento ele deve estar de acordo com os parâmetros do INCRA. Caberia muito mais coisa aqui. Que parâmetros são esses, gente? A precisão do levantamento tem que ser no mínimo de acordo com o que o INCRA estabelece. As coordenadas devem ser obtidas de acordo com o Sistema Geodésico das Américas, chamado SIGAS 2000, que resumidamente corresponde a um modelo matemático teórico que define a forma da Terra. O que isso tem a ver com georreferenciamento? Tem a ver que, basicamente, no georreferenciamento, você vai determinar coordenada geográfica. E coordenada geográfica, se vocês lembrarem lá do GEO, quem faz agricultura de precisão lembrar lá da agricultura de precisão, define a nossa posição na Terra. Então, qual a posição que vocês estão agora em termos de longitude e em termos de latitude? E para definir isso, tem que estar de acordo com um modelo matemático que é mais ajustável a cada região para que as coordenadas elas sejam o mais exatas possíveis e o mais preciso possível. Basicamente, entre os parâmetros aí, um dos principais é que as coordenadas elas devem estar no SIGAS 2000. Que é o sistema oficial do Brasil para determinação de coordenadas, e o sistema oficial que o INCRA estabelece para também estar obtendo aí, para estar fazendo o georreferenciamento. Isso, em resumo, foi o que nós falamos na aula passada, né? E nós vamos dar continuidade a partir daqui agora, para que nós possamos fechar aquela parte da lei. Tem mais um ponto importante lá que eu não comentei aqui. Então nós vamos voltar lá naquela parte para poder fechar essa parte e detalhar um pouco mais o georreferenciamento. Então nós paramos bem nessa parte que nós precisamos determinar as coordenadas dos vértices, dos limites do imóvel, georreferenciado ao sistema geodésico brasileiro e com precisão estabelecida e fixada pelo INCRA. É exatamente o que nós acabamos de falar. Tem que estar de acordo com todos os parâmetros que o INCRA pede. Entre esses parâmetros tem que estar no SIGAS 2000 e tem que estar com coordenada geográfica. Entre esses parâmetros também, quando fala de precisão posicional, eu estou falando para vocês que o levantamento deve ter um erro ali inferior a 50 centímetros. Para fechar o que está na lei, tem uma parte bem interessante aí, principalmente para pequenas propriedades, né? Porque de acordo com o que está estabelecido na lei, está garantido a isenção dos custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais, cuja a somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Para quem não sabe, gente, o módulo fiscal ele é variável em função do município, né? Ele é uma unidade de medida em hectares e ela é fixada pelo INCRA. É o INCRA que estabelece qual é a quantidade de módulos fiscais de cada município, por exemplo. Então, se eu pego aqui, deixa eu fazer uma pesquisa rápida, módulo fiscal de, eu acho que é 20 hectares de Goianésia.
módulo fiscal Goianésia, Goiás, 20 hectares. Por exemplo, Goiandira, em Goiás, é 35 hectares. Gameleira de Goiás é 30 hectares. Então, os módulos fiscais eles são bem variáveis em função do município, em função da aptidão agrícola do município e todos os critérios que o INCRA estabelece. Mas olha que interessante. Significa que, por exemplo, em Goianésia, até 4 módulos fiscais, em tese, aí coloquem um abre aspas bem grande nisso aí, porque em tese, o proprietário não pagaria pelo serviço de georreferenciamento. O custo, em tese, mais uma vez, deveria ser do governo. E aí, por que eu estou falando com tanta ênfase o em tese? Porque eu nunca vi, gente. Opinião não de professor, opinião pessoal aqui. Eu nunca vi, né, o governo fazer o georreferenciamento de nenhum proprietário de um imóvel rural, um pequeno imóvel rural. Claro que se ele entrar na justiça, por exemplo, muito provavelmente ele ganha porque ele tem esse embasamento da lei. Porém, é um processo que vai demandar tempo e se está fazendo o georreferenciamento, muito provavelmente é porque a pessoa precisa para um financiamento, porque precisa desmembrar, porque precisa remembrar, precisa de uma coisa mais imediata. E aí acaba que, infelizmente, né, tem-se essa injustiça, porém a gente sabe, né? Inclusive nós devemos saber para orientar, principalmente em situações que não são em caráter de urgência, né? A gente vai ver aqui os prazos do georreferenciamento. E nos prazos, pequenas propriedades ainda estão num prazo aí para poder regularizar. Então, pode aí se organizar se não tem necessidade urgente do georreferenciamento para entrar com processo, procurar realmente um advogado, alguém que entenda dessa parte jurídica e entrar aí com esse pedido da isenção dos custos financeiros para o georreferenciamento. Mas lembrando que isso é limitado a 4 módulos fiscais e os módulos fiscais eles são variáveis em função de cada município aí. Questões do nosso juridiquês. Tudo que a gente falou está aqui no artigo 176. Tudo que eu mostrei para vocês no quadro também está no artigo 225. A diferença é que não sei os porquês, também não vou criticar, porque não sou eu que elaboro leis. Muda essa palavrinha aqui, ó, nos autos judiciais, que é nas ações judiciais, que ele estabelece quando, mais uma vez, deve ser feito o georreferenciamento, entretanto, específico para processos e ações judiciais. Todo o restante é igual. Quando que deve ser feito, né? Quem pode fazer, o tipo de profissional habilitado, quais são os parâmetros, né? O que deve ser feito, como deve ser feito o georreferenciamento, tudo está da mesma forma, mudando só a questão dos autos judiciais e a questão aí as outras situações que exigem o georreferenciamento. No slide que está lá para vocês no AVA, e aí eu falando liceu, essa tabelinha ela está um pouco diferente, eu atualizei ela hoje à tarde, porque ali é 2023, ó, não é entre 25 e 100, não é 2013. Porque, gente, alguns prazos foram mudados, entretanto, outros prazos foram estendidos. Normalmente, qualquer propriedade acima de 100 hectares já é obrigado o georreferenciamento independente lá dos módulos fiscais. Aqui é 2023. As propriedades, os imóveis que estão ali entre 25 e 100 hectares, eles têm um prazo legal para regularizar até 20 de novembro de 2023. Está chegando aí. O que isso significa? Que até findar esse prazo, os imóveis dentro desse tamanho de área aí, eles não são obrigados a fazer o georreferenciamento. Então, se ele vai lá, por exemplo, pedir um custeio agrícola no banco e a propriedade tem aí 50 hectares, o banco não pode exigir o georreferenciamento. Ele pode exigir o levantamento topográfico para verificar o tamanho da área. Entretanto, o georreferenciamento
por lei, ele tem um prazo até de 2023 para regularizar isso aí. Professor, mas eu fui lá no Banco do Brasil e o gerente falou que não libera o georreferenciamento, não libera o financiamento se não tiver o georreferenciamento. E a área lá do meu pai tem 30 hectares. O que eu faço? Faço um barraco? Pode. Ou não, né? Tudo é muito relativo em termos de Brasil, mas eu tô falando aqui para vocês em termos legais, né, gente? Legalmente, se a propriedade está dentro dessa faixa aqui, então, significa que antes de vencer esse prazo, ela pode fazer um levantamento topográfico mais simples, ou melhor, um levantamento planimétrico mais simples, porque é mais barato, é menos burocrático. Um levantamento topográfico, por exemplo, vocês podem fazer um levantamento, porque vocês têm essa atribuição, vocês não podem formar, pegar o CREA e fazer um georreferenciamento, porque tem algumas outras atribuições e regras. Mas o que muda do levantamento planimétrico, que é um levantamento topográfico, para o georreferenciamento é só questões de regras, porque você pode usar o mesmo equipamento, você pode usar a mesma metodologia e pode chegar no mesmo resultado. Só que em termos de regras, você não pode assinar, por exemplo, o GEO e um levantamento topográfico sim, né? Enfim. Mas aí tem essa questão que eu falei para vocês, né? Significa que atualmente, acima de 100 hectares, toda propriedade já é obrigatório fazer o georreferenciamento. Na verdade, já passou do prazo. Então, qualquer coisa que venha a ser feita com a propriedade vai se exigir o georreferenciamento. É no banco, é no cartório, é lá no INCRA. Qualquer coisa que você precisar vai exigir o georreferenciamento aí. A ideia é que até 2025, se esses prazos não mudarem, o georreferenciamento ele não é como o CAR, embora mudou-se aí um pouquinho para estender o prazo, principalmente entre 100 e 250 hectares, não se mudou muito sobre o georreferenciamento desde que se tornou obrigatório desde 2001. Apenas otimizou-se alguns processos, mas mudanças de prazo foram muito pequenas aí. E, além disso, como nós já sabemos também, qualquer propriedade, independente do tamanho, independente da área, se for uma ação judicial e foi uma ordem do juiz, deve-se realizar o georreferenciamento imediatamente. Não esqueçam isso. Até porque a pessoa pode até argumentar, não, mas a propriedade aqui é uma propriedade de 20 hectares e o juiz pediu georreferenciamento. O meu professor falou que o prazo é até 2025. O processo judicial é totalmente diferente desses prazos legais aí, tá, gente? Uma ordem judicial deve ser feita imediatamente, tá? Inclusive, até por isso que existem as perícias, né? Pode ser que mesmo vocês não habilitados a fazer o georreferenciamento, a princípio, inclusive quem gosta da área, é bem interessante a área de atuação, você pode ser um perito judicial e na perícia você pode colocar lá no seu laudo a necessidade de fazer um georreferenciamento, porque a perícia que você está fazendo é de uma propriedade lá de 500 hectares, por exemplo. Então é necessário. Você precisa do georreferenciamento para esclarecer os fatos da perícia e chegar a uma conclusão do seu laudo. E aí você pode pedir junto ao juiz e o juiz ordenar o georreferenciamento, por exemplo, né? Mas para isso você precisa conhecer pelo menos um pouco do georreferenciamento aí. Então, basicamente, quais são os objetivos do georreferenciamento e quais situações que se exigem o georreferenciamento? Antes de falar isso aí, eu preciso pontuar com vocês aqui um ponto chave para entender isso aí. O que nós chamamos de georreferenciamento de imóveis rurais, gente, ele é separado em 3 etapas básicas aí. Eu gosto de falar que essas etapas são chamadas etapas de campo, etapa de escritório e a etapa de cartório. Isso não está em livro nenhum, é a forma pelo qual eu entendo. Então vamos aqui, ó. O georreferenciamento de imóveis
rurais, ele está separado aí basicamente em 3 etapas. Eu vou colocar aqui a forma que eu chamo. A primeira é a etapa de campo. A segunda é a minha etapa de escritório. E a terceira é a minha etapa de cartório. Na primeira etapa de campo é onde é executado o levantamento. Topográfico. Vou colocar só levantamento aqui. É quando você vai lá para campo e lá no campo vocês levantam todas as coordenadas, faz todo o levantamento topográfico de acordo com os critérios e as regras estabelecidas do INCRA. Por isso que eu chamo de etapa de campo. A segunda etapa, que é a etapa de escritório, é o que a gente chama de certificação. A certificação, gente, nada mais é do que a comprovação de tudo aquilo que você executou no campo. Mas não qualquer comprovação. Você envia o seu levantamento para o sistema do INCRA, que é chamado de Sistema de Gestão Fundiária, e o INCRA vai validar, ou seja, vai certificar ou simplesmente comprovar que aquilo que você fez na primeira etapa, que é a etapa de campo, está correto e está de acordo com o que ele pede. Por isso que é complexo o georreferenciamento. Não é simplesmente fazer. Você vai fazer e um órgão vai comprovar, vai certificar que o que você fez está correto. Feita a certificação, que a certificação nada mais é do que um documento emitido pelo INCRA e que comprova que está correto, que o levantamento está sem sobreposição com outros imóveis georreferenciados e assim por diante, você vai para o cartório, que aí é onde a gente vai fazer ou vai alterar o registro do imóvel, ou seja, a matrícula. A última etapa é a mais burocrática delas, né? Porque a etapa de cartório você tem ali que entregar uma série de documentos. Não que as outras não sejam, todas você precisa de documentos. Mas no registro em cartório você vai encontrar muitas peculiaridades. Cartório que vai te pedir documentos que, por lei, por exemplo, não seriam obrigatórios. Cartórios que vão te pedir para refazer um memorial descritivo, que por lei o que é feito na certificação deveria ser válido. Entretanto, você tem que se condicionar a isso porque os cartórios têm essa liberdade de exigir que seja feito da forma pelo qual cada cartório quer. Mas para chegar nesse processo de registro, ou seja, para chegar nessa parte em que você vai registrar ou alterar a matrícula de um imóvel, você precisa passar pelas 2 outras etapas anteriores. Beleza. Mas como que funciona tudo isso aí? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essas etapas. Então, por exemplo, na etapa de campo, o que eu preciso fazer? Além de obter todos os documentos, você precisa fazer o levantamento e a descrição da poligonal, a descrição da área, de forma inequívoca e de forma precisa. Inequívoca, que eu estou falando para vocês, nada mais é do que você fazer o georreferenciamento, o levantamento topográfico, de forma pelo qual não aconteça ali erros, ou que esse erro seja o menor possível. Por isso que é inequívoco.
e de forma precisa, porque ele tem que ser feito de acordo com aquele datum que eu comentei com vocês, o tal do Sirgas 2000. Mesmo que você use um teodolito, no final você precisa transformar as chamadas coordenadas topográficas em coordenadas geográficas. Você tem, a partir de cálculos, você consegue fazer isso e entregar essas informações dentro do sistema Sirgas 2000, que é o sistema que o INCRA vai avaliar e vai verificar se foi inequívoco, ou seja, de acordo com a precisão que ele estabeleceu, e se foi preciso, né, se foi feito de acordo com o modelo matemático que ele pré-estabelece. Se isso está correto e se não está sobreposto a nenhum outro imóvel rural da base do INCRA, o INCRA vai emitir a certificação. Claro que ele também confere ali toda a questão documental do proprietário, do CCIR, de todos os dados do imóvel são comprovados durante a parte de certificação. Com a certificação e as chamadas peças técnicas, que é planta baixa e memorial descritivo, você pode levar tudo isso aí a cartório, junto com todos os documentos que você já obteve anteriormente, e solicitar o registro ou alteração de registro. E aí, se vocês pegarem aí agora na internet e lerem sobre georreferenciamento, vai falar o seguinte, que para fazer georreferenciamento de imóveis rurais, você precisa ter registro no cartório, ou seja, já precisa existir uma matrícula. Mas se você está fazendo o georreferenciamento de uma posse, por exemplo, a posse não tem matrícula, e aí? Como é que você vai fazer? Normalmente nessas situações são as situações de ações judiciais, em que o juiz ordena o georreferenciamento e a partir dessa ordenação você faz o georreferenciamento da entrada num processo para obtenção de um registro do imóvel rural. Porém, esse registro só pode ser feito se você tiver todos aqueles documentos cadastrais que a gente falou anteriormente, principalmente CCIR, o ITR está em dia, o número do imóvel na Receita Federal, o CAFI, todos estiverem regularizados. Então, daí a importância dos dados declaratórios estarem corretos, porque esse é o primeiro passo para regularizar uma posse, para regularizar aquela pedacinho de terra que todo mundo deve ter um parente ou conhece alguém que falou, não, tem 20 anos que eu moro aqui, mas eu tenho só um recibo de compra e venda, mas eu nunca registrei lá no cartório. Um dos primeiros passos é regularizar esses documentos declaratórios aí, né? E aí, até por isso, que quando a gente fala aí do georreferenciamento de imóveis rurais agora, vocês precisam ter em mente que ele, na verdade, ele é desmembrado em 3 fases distintas. O levantamento, a certificação e o registro. Então, isso significa que georreferenciamento não é só o levantamento, tá? Inclusive, muita gente pensa que georreferenciamento é só ir lá no campo e fazer um levantamento topográfico. Não é. Então, os objetivos do georreferenciamento de imóveis rurais. Ter uma descrição inequívoca, ou seja, de acordo com o modelo que o INCRA estabelece, o Sirgas 2000, e ter uma descrição precisa, de acordo com a precisão posicional fixada pelo INCRA. Para vocês terem uma ideia, essa precisão posicional que se fala aí, ela tem que ser inferior, tem que ser menor ou igual a 50 centímetros. É muito pouco, gente, esse erro de 50 centímetros. Para quem aí tem lembranças do sol quente, lá no terceiro período, por exemplo, uma das aulas que a gente tinha era para calcular o erro. E vocês, provavelmente, a maioria aí deve ter feito o levantamento 2, 3, 4 vezes para diminuir o erro, que eu falava para vocês, gente, o erro está muito alto, está fora do padrão. É basicamente isso que o INCRA faz. Só que ele é ainda mais exigente. O erro dele tem que ser inferior a 50 centímetros para que seja aceitável o seu levantamento e tem que estar de acordo com as coordenadas no sistema Sirgas 2000, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Aqui nós já falamos, então, as situações em que é exigido georreferenciamento, né? Então não vamos alongar muito aqui.
O desmembramento, você divide em 2 ou mais matrículas. O parcelamento, direito de uso de uma parcela do imóvel. Remembramento, transferências e ações judiciais. E aí, o que é a certificação, então? Já que nós já sabemos que a certificação ela só pode ser feita uma vez que você já fez todo o levantamento lá em campo, que você já coletou, já obteve todos os dados, todos os documentos do proprietário lá do imóvel rural e dos confrontantes, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas você também precisa ter cartas assinadas por confrontantes, então tem uma série de desafios para chegar na certificação. A certificação, como nós já comentamos, ela vai certificar que os que você fez em campo e que todos os documentos que você coletou estão corretos e de acordo com aquilo que o INCRA pré-estabelece. O que é fantástico hoje em termos de certificação? Até pouco tempo atrás, a certificação era feita de forma totalmente manual, em que você tinha que ir lá no INCRA, protocolar um pedido de certificação, e no dia que um analista do INCRA tivesse de boa vontade, ele ia lá, olhava o seu processo, ia verificar se ele estava correto e te dava uma resposta. O que é o grande problema disso aí? A intervenção humana primeiro, né? Já que para fazer a certificação, o homem, o analista, tinha que conferir todo o seu processo ali e falar se está certo ou não. Isso tanto para bom quanto para mal, né? Porque ele poderia estar num péssimo dia e simplesmente não aceitar por mínimos detalhes, ou também poderia, talvez, eu não diria que é bom porque não é ético, mas de certa forma num dia simplesmente passar qualquer coisa. E aí é o que acontece, inclusive, em muitos órgãos, né? Aí, essa questão, né? De você ter a interferência humana, e aí isso está passível a muitos erros. Hoje a certificação ela é feita de forma quase que 100% automática. Quase 100%, porque eu falei para vocês que quando vocês são profissionais habilitados, vocês vocês recebem um acesso a uma área restrita do sistema do INCRA, que é o chamado Sistema de Gestão Fundiária, ou simplesmente SIGEF. Nessa área restrita, você vai enviar, na verdade, todos os dados que você coletou em campo, todas as informações documentais para o sistema na forma de uma planilha. Essa planilha é chamada Planilha ODS, que é como se fosse uma planilha do Excel, só que no formato do LibreOffice, e o sistema vai analisar automaticamente essa planilha. Se as informações que estão lá nessa planilha não tiverem nenhuma inconsistência, o próprio sistema vai emitir a certificação. Se o sistema encontrar qualquer inconsistência, seja nos valores de coordenadas, sejam inconsistências nos dados literais, que são aqueles dados que são declarados, né, do proprietário, os dados do vizinho, qualquer coisa que seja, até mesmo um erro de português, que você digitou o nome do proprietário de forma incorreta, com L a mais. O sistema vai acusar o erro para vocês. E aí ele não vai emitir a certificação enquanto não tiver nenhum erro nas informações que foram enviadas. A grande vantagem disso, primeiro, é a agilidade, né? Pode ser que você gastou 15 dias para fazer toda a parte de campo. Mas se você fez de forma impecável, se não teve nenhum erro, não teve nenhuma inconsistência, em alguns minutos você já tem a certificação lá pronta, ou seja, já é emitida para vocês. Outra grande vantagem, como você diminui a interferência humana, o próprio sistema ele gera um relatório de erros, e nesse relatório de erros você sabe exatamente o que está errado, e se você já domina o georreferenciamento e todo o processo, como corrigir esse erro. Desde erros simples até erros que demandam você voltar lá em campo, por exemplo, né? Mas a certificação, por lei, ela fala o seguinte, ó, que cabe, né, ao INCRA
certificar que a poligonal objeto, gente, é termo técnico, poligonal objeto ou simplesmente poligonal. Poligonal é a área, os limites da propriedade. Qualquer limite de propriedade é tratado como poligonal objeto aqui dentro do processo de georreferenciamento, tá? Do memorial descritivo. Memorial descritivo é a descrição do imóvel, né? Você vai descrever ou numericamente ou por extenso, onde começa, onde termina, quais são as medidas, quais são os azimuts, quais são as coordenadas que delimitam essa poligonal. Mas cabe ao INCRA certificar que essa poligonal não se sobreponha a nenhuma outra do seu cadastro já referenciado. Então, o sistema do INCRA, ele não simplesmente vai verificar se o que você fez está consistente ou inconsistente e te dá um relatório de erro. Ele vai comparar com todas as outras propriedades que já foram georreferenciadas e ver se o seu georreferenciamento não está sobreposto a outro. Se não estiver sobreposto a outro, ele emite a certificação e se não tiver erro. Se tiver sobreposição, ele também não emite a certificação. E aí nós vamos ver aqui que eu tenho 2 processos para fazer isso. Primeiro, na verdade 3. Primeiro, se você tiver errado, você vai ter que voltar lá a campo e corrigir as coordenadas. Segundo, você pode requerer uma análise de sobreposição. E terceiro, você pode requerer um cancelamento daquela propriedade que está sobreposta ao outro. Tanto a análise de sobreposição quanto o cancelamento são analisadas agora fisicamente, por isso que não é 100% automático o sistema. Um analista do INCRA vai analisar o seu requerimento e se estiver correto o seu requerimento, se estiver embasado, ele vai atender a sua solicitação. Porém, se não tiver, ele vai te notificar e falar que você precisa corrigir, porque o seu georreferenciamento, o seu levantamento que está correto, tá? E é isso que a certificação faz, né, gente? Então, só um ponto aqui, ó. Quando eu digo certificação, lembrem que a certificação, deixa eu consigo pôr aqui para vocês, é realizada no CIGEF. O que é CIGEF? Anotem isso aí, gente. CIGEF. CIGEF é o Sistema de Gestão Fundiária. É o sistema que é gerenciado pelo INCRA para analisar tudo que você fez no levantamento, né? Tudo que você fez na etapa de campo que nós comentamos. Não é qualquer pessoa que tem acesso ao CIGEF. Na verdade, até tem, porque o CIGEF ele tem uma parte que é pública, que qualquer pessoa pode acessar, e tem a parte do acesso restrito, que é só aquele profissional habilitado, com registro no CREA, com atribuições junto ao CREA, que tirou um RT e credenciado no INCRA que tem acesso. Então, se, por exemplo, eu sou credenciado e vocês não são, vocês não conseguem ter o meu acesso, apenas a pessoas habilitadas mesmo, tá? Perguntas? Então, quais são os objetivos da certificação? Basicamente, a nossa certificação ela tem por objetivo garantir a não sobreposição de propriedades e padronizar memoriais descritivos e peças técnicas levadas a registro. Essa garantia da não sobreposição é a partir da análise de todas as informações que foram levantadas no campo e a comparação com aquilo que já existe. E essa padronização de memorial descritivo, com certeza a gente não vai conseguir ver hoje, mas vocês vão ver na próxima aula. Isso é para evitar serviço ruim, serviço porco, gente.
Porque da mesma forma que existem bons profissionais que fazem excelentes trabalhos, tem aqueles que fazem de qualquer forma. E isso era um problema quando você chegava lá no cartório. Você tinha desde documentos muito claros que você consegue descrever e entender onde começa e onde termina a propriedade, apenas lendo o documento, até documentos tão ruins que nem se você chegar no lugar você consegue descrever aquilo que está documentado em cartório. Para acabar com isso, daquela coisa de um tá bom e outro está ruim, um pode ser refeito, o outro não pode, o INCRA padronizou o memorial descritivo a partir do processo da certificação aí, né? E aí o que nós temos? A parte final, na verdade, é algumas observações ainda. Ó. Eu tenho aqui, ó. Quando você está lá em campo, o reconhecimento de limites deve ser feito junto com o proprietário e confrontantes, ou seja, você não pode simplesmente sair reconhecendo os limites da terra sozinho. Ah, não, mas eu tenho aqui na escritura falando que a propriedade começa aqui nessa pedra, desce até o rio e depois vira à esquerda. Beleza, em tese, o memorial descritivo é para isso, para que você não precise reconhecer os limites junto ao proprietário. Porém, agora que o georreferenciamento está sendo implantado, agora há alguns anos, quer dizer. Então, para não correr o risco de você ter matrículas que são passíveis de serem reconhecidas e serem refeitas o levantamento topográfico e outras não, recomenda-se aí que você faça esse reconhecimento junto ao proprietário. E aí, como profissional, você tem que deixar bem claro aquelas pessoas, ó, se você fizer o reconhecimento errado, isso aí vai lá para sua matrícula e depois isso aí é muito difícil de ser alterado. Você tem que retificar uma escritura, você tem que refazer um georreferenciamento, ou seja, um custo bem maior. E os benditos confrontantes, né? Os nossos famosos vizinhos, gente. Acho que a maioria deve ter ouvido falar de briga de vizinho por causa da tal da cerca, né? E se vocês entrarem qualquer um aí no georreferenciamento, isso aí vai virar quase que rotina, em que o vizinho não reconhece o limite da propriedade do outro. Não, para mim a cerca tem que estar mais para a direita, tem que estar mais para a esquerda, ele roubou minha terra, ele não roubou minha terra, e aí? Como é que eu resolvo isso? Em tese, você só consegue finalizar o processo de georreferenciamento se tiver a chamada carta de anuência, que é um documento assinado pelos confrontantes, pelos vizinhos, que eles concordam com os limites daquela propriedade que você está fazendo o georreferenciamento. Na vida real, inclusive há um pouco tempo isso mudou, porque antes tinha aquela coisa do vizinho não aceitar de jeito nenhum assinar essa carta de anuência, e aí você não ia para frente. Enquanto você não tem a carta de anuência, você não finaliza o processo do georreferenciamento. Aí vai para a justiça, briga, e aí é outro processo só para reconhecer limite, por exemplo. Hoje está mais simplificado. Você pode pedir junto ao cartório o reconhecimento de limites, né? E aí os vizinhos eles têm um prazo ali de 30 dias para reconhecer o limite. Ou contestar. Não foi contestado, ou não reconheceu, ou ele não foi lá assinar, isso é assinado em juízo, isso é assinado em cartório e você manda a bala para frente e continua a fazer o seu trabalho. Porque como a pessoa não contestou e nem se deu o tempo de ir lá assinar, ou você levou lá o documento, normalmente quem faz já leva, né? E a pessoa não quis assinar, você pode fazer dessa forma hoje que fica bem mais rápido esse processo aí de reconhecimento de limites. Um outro ponto importante, como você tira ART quando você faz o georreferenciamento, você é o responsável técnico por tudo aquilo que você está fazendo. Inclusive, você pode perder seu CREA, dependendo do que você declarar. Eu li uma reportagem há pouco tempo, esse semestre agora, que o INCRA cancelou o registro de mais de 100 profissionais, não me recordo aonde, por causa de informações falsas que foram enviadas para o sistema e passou, mas só que foi conferir, estava errado, cancelou. Então, como responsável técnico, você responde por isso. Inclusive, você, além de perder seu registro
do CREA, você pode responder um processo dependendo da gravidade daquilo que você está fazendo, né? Porém, a responsabilidade, ela também é do proprietário. Se você está lá fazendo o georreferenciamento, e lá no georreferenciamento, o limite da terra é esse aqui. Mas o dono jura de pé junto que o limite é esse aqui, passando pela linha tracejada, e essa curvinha aqui na verdade não existe, porque esse pedaço de terra aqui é dele. E você faz o georreferenciamento, confia, faz, é aprovado no cartório e depois aparece o dono e contesta na justiça isso aqui, ó. Você pode alegar que o proprietário também que reconheceu e falou que o limite era esse outro tracejado e não a linha em vermelho. E aí, claro, não se resolve isso da noite para o dia. Entretanto, você consegue ter argumentos dependendo da situação, principalmente porque a responsabilidade de reconhecer onde começa e onde termina a propriedade não é sua, e sim do proprietário. A responsabilidade de estabelecer limite é do proprietário e não sua, né? Você faz de acordo com os documentos e aquilo que está descrito. Outro ponto aqui importante, o reconhecimento de domínio, ou seja, o registro em cartório, é feito exclusivamente pelo oficial de registro, o cartorário, né? Tabelião, o povo fala aí. E é ele que vai analisar todas as informações, a certificação, e é ele que vai reconhecer o domínio, vai ou gerar uma matrícula ou atualizar a matrícula, ou seja, a escritura do imóvel, para que o processo de georreferenciamento seja finalizado. E não é o INCRA que reconhece domínio, não é o juiz que reconhece domínio, e sim o oficial de registro junto do cartório, tá? Um resumo, então, dessa parte inicial. O que eu estou chamando de georreferenciamento aí é aquela primeira parte, tá? A etapa de campo. Nela você tem que garantir, você tem que executar uma descrição inequívoca e descrição precisa. Lembrando que quando eu falo inequívoca aqui, tem que estar de acordo com o levantamento de coordenadas geográficas, que deve estar de acordo com o SIRGAS 2000. A descrição precisa é porque o erro tem que ser menor ou igual a 50 centímetros, né? Que o INCRA estabelece lá, de acordo com a precisão e as regras estabelecidas do INCRA. Feito isso aqui, você parte para a segunda etapa, que eu chamei para vocês aí de escritório, em que é feita a certificação. Quem faz a certificação é o INCRA, mas ela só faz a certificação depois que você fez o levantamento, o georreferenciamento. E aí na certificação, ela vai garantir na certificação que não existe sobreposição entre o que você fez e o que já existe na base de dados do INCRA. Feita, ou seja, emitida a certificação, nós temos a última etapa que a gente chama de qualificação registral, né, que é a parte em que você vai fazer o registro do imóvel. E o registro ele é feito junto ao oficial de registro e em cartório do município em que a propriedade está inserida. E é na qualificação registral que garante o direito do proprietário sobre o imóvel, que se reconhece os domínios, que se atualiza as matrículas, e aí você pode comprovar juridicamente, pode comprovar junto a órgãos financeiros, bancos, por exemplo, a legalidade do imóvel, o tamanho do imóvel ali, né? Só um ponto, não tem nada a ver com o cadastro ambiental rural georreferenciamento, tá? De imóveis rurais. Georreferenciamento de imóveis rurais, você está descrevendo só a poligonal, só a área. E de acordo com a série de regras, o CAR, além de descrever o limite, você também descreve toda a parte ambiental da propriedade. Só que o CAR, a título de curiosidade, ele não tem precisão pré-definida, igual tem no INCRA, igual tem no georreferenciamento, embora ele também não aceite sobreposição. Ele só acusa no sistema para você retificar. Mas não tem nada falando lá no Código Florestal exigindo isso aí. E aí, fechando,
Quais são as responsabilidades? De fazer o levantamento de campo do profissional credenciado, de emitir a certificação do INCRA, de emitir o registro, a qualificação registral do oficial de registros aí, tá?